O Vitória de Pedro Martins recebeu em casa, no Dom Afonso Henriques, a equipa de Daniel Ramos, o Marítimo, e venceu pela margem mínima de 2-1. Eu normalmente escolho um jogo da Liga NOS e depois, dentro desse jogo, vou analisar a equipa. Escolhi a equipa de Pedro Martins, que teve uma vitória muito difícil esta tarde frente à equipa do Marítimo. Começo por falar pelos comportamentos e princípios de jogo referentes ao modelo de jogo do treinador em questão, neste caso Pedro Martins. Depois faço uma análise genérica, dar uma minha opinião pessoal sobre o que se passou dentro das quatro linhas e vou dar destaque também aos lances da partida, que normalmente são os golos do encontro. Pedro Martins colocou o seguinte 11: Douglas na baliza, lado direito o lateral João Aurélio, lado esquerdo Conan, dupla de centrais com Jubal e Pedro Henrique, à frente uma dupla de pivôs defensivos ou médios defensivos com Celis e o Acaso, à frente uma linha de 3 jogadores, Hurtado no corredor central, Weldon mais à direita, Rafinha mais à esquerda e Estupinan foi o ponta de lança que Pedro Martins colocou esta tarde frente ao Marítimo. O Vitória tinha sempre uma primeira fase de construção, numa reposição de bola, mas num pontapé de baliza, colocava sempre a bola num jogo mais direto, mas sempre que conseguia a equipa de Pedro Martins, porque o Marítimo também não subia muito as suas linhas, os centrais abriam, neste caso Pedro Henrique e Jubal, e era o Acaso, o médio defensivo, que tinha prioridade para descer no seu corredor e fazer uma linha de 3. Quando se faz uma linha de 3, o que é que acontece? Há mais segurança para os laterais se projetarem mais no ataque através dos seus corredores. João Aurélio mais pela direita e Conan mais pela esquerda. De realçar que quando o Acaso descia linhas através do seu corredor central, era Celis que ficava na ocupação mais à frente no mesmo corredor. Ainda no mesmo corredor, jogador preponderante para toda a mecânica no que diz respeito à organização ofensiva do Vitória, era Hurtado, que movimentava sempre através do corredor central para dar uma linha de passe e depois construir o seu jogo mais ofensivo. De destacar aqui uma primeira fase de Vitória muito bem construída, com os laterais a serem projetados e uma linha de 3 a funcionar com o Acaso pelo meio dos dois centrais. Quando a bola saía de uma primeira fase e entrava numa segunda fase já dentro do meio campo do adversário, vou dar o exemplo do lado esquerdo, que é idêntico ao do lado direito. Do lado esquerdo era Conan, que aproveitava o seu corredor para dar profundidade, verticalidade, velocidade e a explorar uma faixa completamente aberta. Porquê? Porque Rafinha fazia muitos movimentos interiores. Quando Rafinha partia de fora para dentro, libertava o corredor a Conan. Rafinha mais dentro era para criar a superioridade no corredor central, dar uma linha de passe e libertar o corredor para o lateral esquerdo do Vitória. Hurtado era aquele jogador mais móvel, eu estou a falar do corredor mais à esquerda e aproveito para dar indicações de outros jogadores que atuam mais no corredor central. Neste caso, Hurtado era o jogador mais móvel da equipa de Pedro Martins, tanto caía nas linhas como também era fundamental naquele corredor central nas entrelinhas. Hurtado aqui está em posse, o Vitória está em posse, e então vejam que destacar o movimento de Rafinha mais interior e depois Conan a libertar-se através do seu corredor mais à esquerda. Depois dependia daquilo que o jogo solicitasse e também dependendo das rotinas da equipa de Pedro Martins, e estou a falar em rotinas ofensivas, nem sempre Conan conseguia subir no seu corredor e então era Rafinha que dava a largura
à frente de ataque do Vitória, mais na esquerda. Rafinha quase colado à linha, aqui numa situação de 1 para 1, e depois o comportamento de Conan é que ficava numa situação mais na retaguarda para oferecer uma linha de passe a Rafinha. Estupinan, um jogador muito fixo na sua posição, não deu ao Vitória aquilo que se calhar Pedro Martins esperava que Estupinan desse, mas aqui também falar um pouco do corredor mais à esquerda. Do outro lado, era exatamente igual quando o Weldon fletia para dentro e soltava o corredor para João Aurélio subir e dar também a sua profundidade e verticalidade em relação ao lado direito. Em outros casos era mesmo o Weldon que dava a largura à frente de ataque da equipa do Vitória, e mais atrasado ficava João Aurélio. Nunca esquecendo Hurtado, que fazia a basculação de um lado para o outro, dependendo sempre do posicionamento da bola. Nos corredores já falei a dinâmica que Pedro Martins traz para este Vitória, e depois no corredor central temos dois pivôs defensivos, ou dois médios defensivos, o Akazo e Celis, muito bem posicionados. É uma dupla que se consegue estar dentro de campo sempre com aquela performance acima da média. Aqui é um caso em que Celis vai sofrer a falta, mas podem ver o posicionamento de Celis com o Akazo. Não mais importante do que o seu posicionamento dos pivôs defensivos, reparem que o Hurtado é dos jogadores mais inteligentes desta Liga NOS a atuar entre linhas. As entrelinhas, reparem na linha defensiva do Marítimo e na linha média do Marítimo, duas linhas de 4, e reparem que o Hurtado posiciona-se entre linhas, entre a linha defensiva do Marítimo e a linha do meio-campo do Marítimo. Destaque claro para este corredor central, não só ao posicionamento dos dois pivôs defensivos, como também o posicionamento de Hurtado, que era aquele jogador que destabilizava sempre a organização defensiva do Marítimo. E como já vos falei, Hurtado sendo uma peça fundamental na organização ofensiva do Vitória. Quando Hurtado está bem, o Vitória também está bem, e quando o Hurtado está mal, o Vitória acaba por sair mal. Porquê? Porque Hurtado é aquela peça fundamental na estratégia de Pedro Martins. A sua mobilidade faz com que Hurtado também vá cair um pouco nos corredores laterais, como neste exemplo está mais à direita, está encostado à linha. Mais uma vez Rafinha em movimentos interiores, e aqui Rafinha trocou com o Weldon. Rafinha já estava na direita, está em movimentos interiores. Para quê? Para soltar o corredor a João Aurélio. Os médios defensivos também, mais uma vez, Celis está mais basculado para o lado da bola e o Akazo fica numa parte mais central. E reparem que aqui o destaque vai para Hurtado, tentar sempre desequilibrar a organização do Marítimo, partindo de uma faixa mais à direita, em que tem sempre o apoio, duas linhas de passe de João Aurélio e de Rafinha, ou então, mais recuado, tem sempre duas soluções, que é o caso de Celis e o Akazo. Portanto, o Vitória foi assim que se apresentou em campo, grande mobilidade e gestão das rotinas ofensivas com os laterais e os médios alas, e depois no meio campo dois pivôs defensivos e à frente Hurtado. Foi assim que o Vitória jogou, foi assim que tivemos um Vitória com bola, apesar que mais à frente vou-vos mostrar uma preocupação no que diz respeito à organização ofensiva do Vitória e depois à transição defensiva, quando o Vitória perde bola. Mas vamos falar agora de um Vitória sem bola. Falei do Vitória com bola, falamos agora do Vitória sem bola. Uma equipa que se posicionava muito bem no terreno quando não tinha bola e estava numa pressão ao adversário, ao Marítimo. Reparem que o Vitória fazia uma pressão média-alta. A linha mais ofensiva do Vitória estava a meio do meio-campo do Marítimo, com Hurtado a pressionar o portador da bola, Estupinan mais no centro, e depois mais ou menos uma linha de 4 médios já está dentro do meio-campo do Marítimo. Reparem que tem 6 jogadores do Vitória dentro do meio-campo do Marítimo, o que significa que o Vitória queria cedo roubar a bola, queria roubar a bola ao Marítimo dentro do seu meio-campo, e a pressão era feita uma pressão média-alta. Não era uma pressão alta, muito alta. A linha defensiva do Vitória ficava um pouco atrás
dando espaços entre blocos, e aí há um certo perigo para que os adversários consigam jogar entre linhas, mas o Vitória fazia uma pressão e muito bem ao portador da bola. Quando não conseguia roubar a bola ao adversário dentro do seu meio campo, o que é que o Vitória fazia? Descia um pouco as linhas, organizava-se num 4-4-2. Uma linha de 4 defesas, depois uma linha de 4 médios com Weldon e Rafinha que desciam dos seus corredores e formavam uma linha com Wakazo e Celis. Na frente, os primeiros homens a defenderem era Estupinan e Hurtado, ou seja, eram dois homens que defendiam aquela primeira fase de construção do Marítimo. Atrás uma linha de 4 e depois mais atrás uma linha de 4 defensiva. E de reparar que os blocos, ou seja, os dois espaços entre a linha defensiva e a linha média e o outro espaço entre a linha média e a linha mais atacante estavam muito bem posicionadas e muito bem reduzidas, dificultando aquele jogo mais detalhado e trabalhado por parte do Marítimo. Portanto, este foi também um Vitória sem bola. Já falei nas duas componentes do com e sem bola, e depois trago uma imagem para refletir um pouco com vocês que estão a assistir a este vídeo, e espero que na caixa de comentários vocês também coloquem as vossas opiniões, as vossas dúvidas, as vossas perguntas sobre este momento ofensivo do Vitória. Reparem bem que quando o Vitória tem bola dentro do meio-campo do adversário, do Marítimo, e não consegue explorar os contra-ataques, ou seja, o momento da organização ofensiva, claro está, num jogo mais apoiado, num futebol mais pensado, e então há grande dificuldade deste Vitória que vai agravar depois no comportamento dos seus laterais. O momento da organização ofensiva, reparem que o Vitória está a trocar a bola dentro do meio campo do Marítimo, e depois Rafinha e Weldon, os jogadores que deveriam dar a largura ao jogo do Vitória, o que é que eles fazem? Procuram um jogo muito interior. Rafinha e Weldon estão quase no coração ou à frente da grande área, e Estupinan está um pouco mais recuado. O que é que isto vai fazer? Quando Rafinha e Weldon procuram movimentos interiores, João Aurélio e Konan estão completamente projetados ao mesmo tempo. Independentemente do posicionamento da bola, o que acontece? João Aurélio e Konan estão completamente projetados. Hurtado deixa um pouco as linhas para tentar receber bola, dar uma linha de passe e dar continuidade ao ataque continuado. O que é que acontece aqui? Se vocês repararem, atrás do Wakazo apenas vamos ter Celis e os dois centrais. E quando os laterais estão completamente projetados e não há um equilíbrio, a equipa, como a do Marítimo, que gosta dos puros contra-ataques, vai certamente criar moça a esta equipa do Vitória. A minha opinião é que se a bola estiver do lado esquerdo, João Aurélio tem que fechar dentro e não estar aberto. Se a bola estiver do lado direito, é Konan que tem que fechar dentro e dar o equilíbrio. O que é que vocês acham sobre esta perspectiva, sobre este jogo do Vitória? É um Vitória muito projetado para a frente, e depois a transição defensiva, que é o momento em que o Vitória perde a bola, depois não há equilíbrio defensivo. Por isso eu quis vos mostrar esta imagem e tentar perceber qual é a vossa opinião sobre esta organização ofensiva do Vitória. O jogo, e agora dando uma opinião um pouco genérica, o jogo começou bem por parte do Vitória. O Vitória entrou com muito gás, o Vitória entrou muito bem na partida, foi uma equipa muito agressiva, muito intensa, e logo aos 5 minutos ao golo de Rafinha, o golo de Vitória, que é um cruzamento de Weldon, para mim um dos melhores jogadores em campo, cruzamento de Weldon, e depois Rafinha vai aparecer dentro da área com uma saída de Charles, mas Rafinha consegue se antecipar com um golo de cabeça. Depois do golo, o Marítimo parece que conseguiu equilibrar um pouco a partida, apostando sempre nos contra-ataques, apostando sempre na fraca transição do Vitória, dado à sua organização ofensiva. Já vos expliquei este processo, e aos 14 minutos o Marítimo vai empatar o jogo num lance
muito idêntico ao golo do Vitória, que é um cruzamento do lado esquerdo do Marítimo e depois Edgar Costa vai aparecer num cabeceamento. É Ricardo Valente que faz o cruzamento e depois Edgar Costa vai cabecear a bola, em que, na minha opinião, Conan fica muito mal na fotografia. O jogo chega ao intervalo empatado, o Marítimo teve algum equilíbrio depois durante a partida, mas na segunda parte tivemos dois momentos. O momento em que até aos 62 minutos, até à expulsão, à dupla expulsão, eu acho que o Marítimo e o Vitória estavam muito equilibrados. Depois, por palavras, Jubal, o central do Vitória, foi expulso e Zainadine, o central do Marítimo, também foi expulso por palavras. As duas equipas ficaram 10-10 e aí, na minha opinião, o Vitória foi mais forte. O Marítimo foi-se abaixo, o Vitória teve mais jogo, o Vitória foi mais ofensivo, o Vitória teve mais bola, tinha um jogo mais pensado, enquanto o Marítimo procurava sempre as transições ofensivas. Até que depois, aos 74 minutos, mas antes, depois o Akazo, nesta dupla expulsão, o Akazo desce para a posição de Jubal, fica o Akazo a central com Pedro Henrique, e o que é que acontece? À frente tivemos Hurtado. Hurtado vai descer as linhas, Hurtado vai se colar a Celis, e o Vitória continuava com aquele ataque feroz. Vejam que com Hurtado e Celis, uma dupla do meio campo em que o Akazo está a defesa central, reparem onde estão os laterais do Vitória. João Aurélio e Conan estão quase na primeira linha ofensiva do Vitória. Isto é, na minha opinião, é uma situação que poderá prejudicar o Vitória no futuro se Pedro Martins não corrigir esta situação, ou se Pedro Martins mantiver esta situação. Poderá dar frutos, poderá não dar frutos, mas é uma situação de exposição a mais. Depois, aos 74 minutos, há o golo do Vitória, o Eldan, que é aquele jogador que para mim foi o melhor em campo, há um canto de Rafinha, depois nesse canto há um desvio no coração da área e depois o Eldan vai aparecer muito bem ao segundo poste, de cabeça faz o golo. Portanto, o Vitória acaba por merecer este segundo golo pelo que fez nesta segunda parte, principalmente com 10 jogadores, também frente a 10 jogadores do Marítimo, e depois vieram as substituições. Aos 80 minutos sai o Eldan e entra Marcos Valente. Aqui o central regressa a uma base que é Marcos Valente, que vai para o centro da defesa, e o Akazo já vai subir um pouco no terreno. Hurtado vai para a direita. E depois, aos 86, sai Hurtado e entra Hélder Ferreira. Aqui Hélder Ferreira vai para o posicionamento mais à direita, onde estava a jogar Hurtado. O que é que eu quero os minutos finais? Minutos finais, o Marítimo esteve em cima do Vitória. Aqueles minutos finais em que muita bola na área, o Marítimo esteve próximo de marcar o gol do empate. Há um livre direto de Eber Bessa em que a bola ainda chega a tocar no poste, mas no cômputo geral eu acho que esta vitória é merecida para o Vitória, por muito daquilo que fez no segundo tempo. Depois da dupla expulsão, o Vitória foi melhor. Vitória, então, na minha opinião, merecida para a equipa de Pedro Martins. 3 pontos muito importantes. Acho que o Vitória já está a encontrar aquele caminho que tinha descoberto o ano passado, que foi um caminho glorioso. Ainda vai a tempo o Vitória, e esta vitória foi realmente muito importante para os pupilos e não só, também para o técnico Pedro Martins. Espero que vocês tenham gostado de mais uma análise aqui no canal Joga Simples, desta vez ao Vitória, e é aquele apoio com um likezinho no canal, e quem não é subscritor, em baixo tem o botãozinho vermelho, subscrevam o canal e fiquem atentos ao futebol nacional. Da minha parte, o meu muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo aqui no canal Joga Simples.